Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico e bastante curioso. Uma questão não apenas de história, mas de filosofia, ciências, o grande mistério da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Bem, como eu disse, esse é um assunto muito polêmico e tem muitas teorias, muitas ideias que tentam explicar isso. As duas ideias mais famosas, olha quanto passarinho hoje, o cenário está diferente. E as participações especiais também, tô adorando. Essas teorias a gente dá o nome de mito fundador. Por que mito fundador? Porque é uma história, uma mitologia, um conto, uma lenda que explica o surgimento da vida, o surgimento, tudo que vai explicar o surgimento de alguma coisa, a gente dá o nome de mito fundador. E aqui nós vamos ver os mitos fundadores de origem do homem e da vida na Terra em geral, tá? Como eu disse, mitos fundadores existem em várias culturas e para todo tipo de assunto. Sobre o surgimento do ser humano, nós temos então os dois mitos que vamos analisar aqui, o criacionismo e o evolucionismo. Sempre quando eu trabalho esse assunto em sala de aula, há bastante participação dos alunos, porque é um assunto bem do cotidiano, assim. Como o criacionismo ela é uma versão, principalmente o criacionismo cristão, é uma versão mais acessível, muitas famílias acreditam e ensinam isso aos seus filhos. Então, muita gente, muitos alunos gostam de participar dessas aulas. Mas eu já tive também alunos que acreditam no evolucionismo e que até achava assim um absurdo a questão do criacionismo. A primeira teoria aí do criacionismo, ela é uma teoria que defende que tudo que existe é efeito da ação direta de um criador. E como ela é uma teoria que está presente em várias culturas, em várias religiões, em vários povos, cada um acaba explicando de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, os indígenas, eles têm mitos fundadores criacionistas, que tudo foi criado, né? Só que eles não têm essa concepção de Deus, Criador, Bíblia, como nós cristãos, mas eles também têm o mito fundador criacionista deles. Então, todas as lendas, todas as histórias, todos os mitos que tratam do surgimento da vida a partir de um ser criando, nós chamamos de criacionismo. A versão cristã do criacionismo é a mais popular aqui no Brasil, porque a maioria da população brasileira é cristã. E esse mito cristão, ele está registrado no livro base da religião cristã, que é a Bíblia. Então, lá no livro de Gênesis, no início da Bíblia, né, ali bem nas primeiras linhas da Bíblia está escrito lá: no princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus criou tudo, e aí começa a descrever, né, como que Deus criou os mares, os peixes, o homem, e isso então é o mito fundador do criacionismo, que tudo veio da ação de um criador que foi falando e as coisas foram surgindo. Tem até um trechinho aqui para vocês estarem fazendo análise, olha só, Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas o que está falando aqui nesse trechinho? Lembrando que a Bíblia Sagrada, gente, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não aceite, acho que é um livro totalmente ultrapassado, nós temos que ter consciência que ela é uma fonte histórica importantíssima. É o livro mais publicado e mais vendido em toda a história da humanidade. E tem muitos adeptos e muitos seguidores. Aqui está dizendo, então, que Deus foi falando e as coisas foram surgindo. Deus foi criando todas as coisas a partir da palavra e ali o ser humano a partir do barro, né? Então, esse é o mito do criacionismo. E segundo esse mito, segundo essa versão, essa ideologia, nós aqui, o mundo e os seres humanos, teriam ali por volta, gente, de uns 8.000 anos, né? Existem uns mitos
que falam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a Terra em si não teria mais do que 10 mil anos, né? Existem hoje também muitos muitos criacionistas que tentam provar a versão do criacionismo por meio da ciência, e eles são chamados de criacionistas bíblicos modernos. Eles buscam provar a existência de Deus, a existência da criação por meio da ciência, né? Agora, falando do evolucionismo. Evolucionismo já é um pouquinho diferente. A própria palavra já diz, ó, evolução. Então, segundo o evolucionismo, tudo o que existe, todos os seres vivos, todas as plantas, todos os animais, o homem, surgiu a partir da evolução. E para que isso acontecesse, foi um processo de muito tempo, em que os seres, eles foram se evoluindo, se modificando, se adaptando ao meio ambiente, perpetuando espécies que conseguiam se adaptar, se extinguindo os que não conseguiam se adaptar. Quem formulou essa teoria foi o inglês Charles Darwin. Uma inconsistência é que o evolucionismo ele não pode ser provado em laboratório. Ele foi formulado simplesmente a partir de observação e de análise. Análise de animais, análise de plantas, que o Darwin fez ao longo de muito tempo ali na sua vida. Vamos para alguns pontos aqui do evolucionismo. Então, como eu falei para vocês, os seres vivos surgiram através da evolução, a adaptação ao meio ambiente. Isso a gente chama de seleção natural. Os seres que conseguiam se adaptar perpetuaram seu DNA, perpetuaram sua espécie, e eles, né, mantiveram ali a sua linhagem, e os que não conseguiram se adaptar, eles se extinguiram. Isso a gente chama de seleção natural. Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ó, o urso polar lá no Ártico é aquele urso grandão, né, que tem a sua camada de gordura debaixo, a pelagem branca, e por baixo aquela camada grossa de gordura. Como que ele teria surgido ali aquela espécie específica de urso polar? Teriam outros ursos, ursos pretos, ursos marrons, ursos magrinhos, ursos com não tanta gordura. Só que, como lá é tudo gelo, aqueles ursos eram mais atacados, os ursos escuros eram mais atacados pelos predadores. E os brancos, eles se camuflavam ali no meio ambiente, e os que tinham aquela camada de gordura mais intensa, eles se aqueciam e eles conseguiam sobreviver e perpetuar a espécie. E ao longo do tempo, os outros ursos foram desaparecendo naquela região e foram ficando só os ursos branquinhos e gordinhos e fofinhos de olhar no vídeo, né? Que eu não quero ver olhar um bicho daquele cara a cara, não. Mas um exemplo ali para você entender como que seria a seleção natural. Os ursos branquinhos perpetuaram a espécie, e os que não eram branquinhos ou que não eram tão fofinhos, gordinhos, para se aquecer, eles se extinguiram, e aí surgiu a espécie do urso polar. Isso aí é a questão da seleção natural. Mas vamos para alguns pontos aqui. Primeiro ponto, Charles Darwin não criou ninguém. Charles Darwin, ele é um cientista que formulou a teoria do evolucionismo. Esse é um conteúdo de sexto ano, e muitas vezes o sexto ano ele gosta... os alunos do sexto ano, eles têm uma visão muito concreta das coisas. Isso é natural, tá? Da idade em que estão. E quando eu falo assim, o evolucionismo formulado por Charles Darwin explicou a origem da vida na Terra. Aí algumas pessoas já entendem assim, Charles Darwin criou os seres humanos, os animais e as plantas. Não, tá, gente? Charles Darwin criou a teoria, a ideia, tá bom? Primeiro ponto aí. Segundo ponto, essa é a teoria mais aceita na ciência, ok, mas ela não tem comprovação científica. Olha, irônico, né? Mas, vejamos aí, ela não pode ser provada em laboratório, mas ela é a mais coerente. Assim como pra gente que é cristão, o criacionismo é a teoria mais coerente, para os cientistas, o evolucionismo é a teoria mais coerente. Outro ponto, os primeiros hominídeos, que é o nome que a gente dá para os antepassados do gênero Homo, que nós somos, né, Homo sapiens, os primeiros hominídeos, eles teriam surgido na África e eles pertencem à ordem dos primatas. E isso foi dito, assim, pelos cientistas, pela análise ali de fósseis, pela comparação genética e tudo mais. Mas
nem Darwin, nem nenhum cientista nunca disse que o ser humano veio do macaco, tá? Então, aí já tive aluno quicando assim dessa altura para falar, eu não sou macaco, eu não vim do macaco, por que que não tem macaco se transformando em homem hoje em dia? Nenhum cientista afirmou isso, que o ser humano veio do macaco. Eu também, quando eu era criança, eu pensava assim, por que que se o homem veio do macaco, por que que não tem macaco hoje se transformando em gente, né? É uma coisa meio ilógica, mas eles não falaram isso, tá? O que que eles falaram? É que nós viemos da mesma linha evolutiva que os primatas, que os macacos e outros animais que têm essas características que são enquadradas ali na ordem, na divisão da ciência, ali nós temos a ordem dos primatas. E que lá atrás, bem há muito tempo, nós teríamos tido um ancestral em comum, né? Que seria meio parecido com aquele, o suricato do Timão e Pumba. Qual que é aquele pequenininho? É quem? É o Timão? É, né? O bichinho pequenininho? Gente, eu preciso voltar a assistir desenho, tem tempo que eu não assisto. Mas seria um bichinho parecido com aquele ali, um ancestral, um antepassado. Então, ele, estando em um determinado ponto, com a influência do meio ambiente, ele evoluiu para alguns tipos de seres e em outros pontos do planeta ele evoluiu para outros tipos de seres e deu origem aos hominídeos. Então, tipo assim, o macaco não é teu irmão, não, mas é teu primo. Tipo, gente, e agora vai ter aluno meu chamando o primo de macaco e se ele reclamar, o coleguinha vai falar assim, foi a professora que falou. Não. O que eu tô falando aqui, nós não viemos do macaco. Nós não estamos na mesma linha direta de evolução. Até porque se nós estivéssemos na mesma linha direta de evolução, os macacos não existiriam mais, né? Porque funciona assim. Quando é na mesma linha direta de evolução, os seres que não se adaptam se extinguem e os seres que se adaptam permanecem. Então, se nós estivéssemos na mesma linha de evolução, os macacos não existiriam. Consegue entender a minha linha de raciocínio? Você não precisa acreditar em uma teoria ou em outra, você pode acreditar até em outra diferente, você pode criar a sua teoria. O interessante é que para qualquer uma delas sempre existem mistérios, eu não posso dizer falhas, mas coisas que só quem acredita naquela teoria vai acreditar, né? São aquelas partes da crença que nós temos que ter em tudo na vida, nem que seja na ciência ou na fé religiosa. Voltei aqui, ó, para te propor uma atividade, uma pesquisa de campo. Pergunta aí para um adulto que mora com você. Fala que mora com você porque pandemia você não pode ficar passeando indo pra casa dos outros, tá, gente? Pelo amor de Deus, sossega o facho em casa, né? Hashtag fica em casa. Pergunta aí pro seu pai, pra sua mãe, sei lá, alguém que mora com você, em qual teoria que ele acredita. Né? Se ele acredita em criacionismo, em evolução, ou se é outra teoria, qual teoria que ele acredita. Diz aqui embaixo também, em qual teoria você acredita. Ei, professor, eu não acredito em nada disso não, hein? Nem criacionismo, nem evolução. Me diz então, em que você acredita, meu filho? Em alguma coisa você deve acreditar. Diz aqui embaixo em que você acredita. Você acredita em criação ou você acredita que o macaco é teu primo? Eu não vou deixar a minha resposta, não, que eu não posso te induzir, né? Mas o que você acredita aí? Fala aí pra mim. Bom? Tchau, pessoal.